Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. Esse pequeno trecho, mas que é importante na argumentação, importantíssimo na argumentação que Paulo vem tendo ou finalizando com os Gálatas. É importante lembrarmos que nesses trechos, nesses últimos trechos, Paulo vem utilizando o argumento escriturístico. A partir das Escrituras, a partir do Antigo Testamento, ele procura mostrar aos Gálatas que o evangelho que ele prega não é uma novidade, não é uma invenção, mas é uma continuação da promessa que Deus fez a Abraão. E que a lei de Moisés foi utilizada por um período de tempo para frear a pecaminosidade do povo, exercendo sobre este povo uma escravidão, um mandato e, por meio do medo, da ameaça, impondo a eles uma retidão. No entanto, a lei não produzia vida, apenas morte ao executar os juízos que nela estavam inseridos. No entanto, a partir de agora em Cristo, o Espírito de Deus é concedido e os Gálatas tiveram a experiência, como ele fala no capítulo 3, nos primeiros versos, que receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, crendo na mensagem que Paulo lhes trazia, de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. A partir da experiência do Espírito que os Gálatas tiveram, agora eles são guiados pelo Espírito, não precisam da lei que, pelo medo, exerce terror sobre eles, mas o Espírito os conduz a uma vida agradável a Deus. E, a partir desse princípio, no capítulo 5, verso 1, Paulo disse: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão." Ele utiliza essa máxima de que Cristo nos chamou para a liberdade para convencer os Gálatas a não voltarem à escravidão, a não se submeterem à escravidão dos mandamentos, dos preceitos da lei de Moisés, como a circuncisão que é tratada ao longo da carta. Agora, no verso 13, ele repete a máxima com outro objetivo. Ele diz: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade." No primeiro momento, no verso 1, ele utiliza esse princípio de que Cristo nos chamou para a liberdade para convencer os Gálatas que não estamos presos, escravizados aos preceitos da lei. Ao falar isso, ao mostrar isso aos Gálatas, que não estamos escravizados à lei de Moisés ou sujeitos a esses preceitos, pode gerar um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? É que, acreditando que estamos livres da lei, das ordenanças da lei, pode-se ir para o outro extremo e usar esta liberdade para uma vida desregrada, libertina, mergulhada no pecado. Por isso, para evitar que os Gálatas saiam de um posto, de uma posição, de um extremo, e vão para o outro extremo, de uma completa vida libertina e dominada pelo pecado, Paulo retoma o argumento de que Cristo nos chamou para a liberdade, mas agora ele fala sobre a orientação do Espírito para viver como servo uns dos outros no amor. Então ele disse: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, a liberdade nos liberta dos preceitos da lei, mas não nos leva a uma vida libertina no pecado." Por isso ele diz: "Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne." A expressão carne em Paulo significa a pecaminosidade do homem. Não tem o sentido de uma parte do homem, uma parte do ser. Não tem o sentido de o corpo, matéria, a parte material do ser humano. Muitas vezes as pessoas fazem essas leituras do homem em Paulo, bipartido ou tripartido. Paulo apresenta-nos o homem inteiro,
não essa ideia bipartida ou tripartida. São aspectos que ele utiliza para falar do homem e de várias formas. No entanto, carne não tem o sentido de matéria, desejo do corpo, como se esse desejo do corpo não fosse também o desejo da alma. Por exemplo, quando ele chama de obras da carne, pecados da carne, ele vai citar, por exemplo, na lista mais na frente, o ódio. E aí a gente percebe que o ódio não é um desejo da matéria. Poderia até dizer que a glutonaria é um desejo da matéria, ou a bebedice um desejo da matéria, ou a imoralidade sexual o desejo da matéria. Mas como explicar o ódio? O ódio não é um desejo da matéria. O ódio acontece no ser humano, no seu inteiro, na sua condição inteira, no seu interior. E se nós utilizarmos as palavras de Jesus em Mateus 15 ou Marcos capítulo 7, nós vamos aprender que ele disse que o pecado nasce no interior do homem, no coração do homem é que nascem os desejos pecaminosos e é no coração, no interior, naquilo que simboliza a parte interna do homem é que vai trazer ou vir à tona os pecados. Para Paulo, carne não significa uma parte material do ser humano, mas significa todo o ser humano, na sua inteireza, no seu aspecto de pecador. É esse o sentido que Paulo dá à carne. Então ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Dar ocasião à carne é dar ocasião aos pecados. Todos eles que sempre estão em confronto com o outro. Por isso ele vai utilizar a citação que está no verso 14. Sede, continuando a leitura do verso 13, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então a gente percebe que dar ocasião à carne significa dar lugar ao pecado. O pecado, como essência, sempre se dirige ao outro. Então, qual é o contrário de uma vida dando lugar à carne? Qual é o contrário de uma vida no pecado? O contrário é a frase que se segue. Sede antes, ou seja, ao contrário de darmos ocasião à carne, ao contrário de viver uma vida no pecado, vivamos uma vida ao contrário do pecado. E qual seria o contrário do pecado? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A vida contrária ao pecado é uma vida de serviço ao próximo. Porque todo o pecado está relacionado ao mal que se faz ao próximo. Por exemplo, na lista dos pecados sempre está o próximo como alvo. E revela-se nesse próximo como nosso alvo o egoísmo, o egocentrismo, a vida para si mesmo. Portanto, dar ocasião à carne é ter uma vida voltada para si mesmo, passando por cima e prejudicando os outros. E aí, Paulo diz então que pelo Espírito devemos ter, a partir da liberdade que recebemos em Cristo, uma vida contrária ao pecado. E esta vida contrária ao pecado é uma vida de servo uns dos outros. Mas servo uns dos outros não pela obrigação da lei. Servos uns dos outros não pela uma obrigação imposta pelo apóstolo, pelos líderes da igreja, mas uma ação de servos uns dos outros motivada pelo amor. Essa é a grande diferença da lei de Cristo para a lei de Moisés. A lei de Cristo nos leva a um comportamento voluntário, a um comportamento que o Espírito em nossos corações nos leva a fazer pelo amor. A motivação é o amor e não a imposição, a obrigação, o medo que é colocado sobre as pessoas. Infelizmente, depois de 2000 anos dos ensinamentos de Paulo e do Evangelho, ainda há grupos de igrejas que trabalham ainda no modo da lei, impondo aos seus membros, àqueles que estão ali, o terror e o medo de maldições ou de castigos, de disciplinas, e obrigando as pessoas a viver uma vida determinada ou ética, mas pelo medo da punição.
pelo medo da maldição que supostamente o pastor vai lançar ou Deus vai lançar na vida da pessoa. E não ensinam que aqueles que têm o Espírito Santo não precisam temer ou não fazem pelo medo, mas fazem pelo amor. A motivação é o amor. Então Paulo nos diz nesses pequenos versículos algo muito precioso que precisa ser considerado e vivido em cada um de nós. Que nós não devemos usar da liberdade que Cristo nos deu para viver uma vida pecaminosa. E sim, ao contrário dessa vida pecaminosa, vivermos uma vida de servos uns dos outros, motivados pelo amor. É muito comum as pessoas baterem no peito e se dizerem: sou servo de Cristo, sou servo de Deus, sou servo do Senhor. Mas aonde está a essência do Evangelho? É ser servo uns dos outros. Para Paulo, ser servos uns dos outros é a mesma coisa que ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo é ser servo uns dos outros. Quem não é servo dos outros, quem não serve aos outros, não é servo de Cristo, segundo os ensinamentos que aprendemos em Paulo e outros autores mais do Novo Testamento. Sede servos uns dos outros. Esse é o contrário de uma vida pecaminosa. É importante também lembrarmos que na lei de Moisés trabalhava-se a ideia sempre pela negação. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não falarás falso testemunho, ou seja, sempre a lei estabelecia a não fazer o mal para com o outro. Bem, então, se eu não faço o mal para ninguém, eu estou dentro da lei irrepreensivelmente, cumprindo todos os seus preceitos. No entanto, isso não me faz um cristão, porque mesmo na nossa sociedade, as leis impõem sobre nós a negação para nunca prejudicar o outro, o vizinho ou quem quer que seja. E se eu não faço mal para ninguém na minha sociedade, eu sou então um cidadão exemplar, cumpridor das leis e reto e justo. No entanto, isso não me caracterizará cristão, porque o cristão não é apenas aquele que não faz o mal ao próximo, mas o cristão é aquele que faz o bem ao próximo. Se nós não fizermos mal a ninguém, estaremos justos diante da lei dos homens e até mesmo da lei de Moisés. No entanto, não seremos cristãos. Cristão é aquele que, além de não fazer o mal para o próximo, pois é um dever de todos pela própria lei do nosso país, por exemplo, mas faz o bem ao próximo. Cristão é aquele que não apenas não faz o mal para o próximo, mas se torna servo uns dos outros, motivado pelo amor. Daí ele cita no verso 14 a lei de Moisés, Levítico 19 e 18. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que para Paulo, um só preceito, ele já disse isso em Romanos capítulo 12, para Paulo, um só preceito da lei resume toda a lei. Se você cumprir este preceito, você cumpriu todos os preceitos. E qual é o preceito? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque para Paulo, uma vida no Espírito é uma vida de servo uns dos outros. Para Paulo, uma vida no Espírito é uma vida não inclinada ao pecado, que sempre está relacionado ao mal ao outro. Por isso, qual é o único mandamento que, segundo Paulo, estabelece um resumo, uma lei áurea de toda a lei de Moisés? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E este mandamento nem está no Decálogo, como um resumo de todos os mandamentos que o Decálogo se apresenta, mas sim em Levítico 19, verso 18. E verso 15, ele conclui esse trecho pequeno. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Bem, não necessariamente podemos entender que Paulo estivesse falando no verso 15 de uma situação específica dos Gálatas naquele momento da história. É muito provável que ele esteja falando num sentido mais genérico
mais amplo, aplicativo a todas as épocas e eras, aplicativo a uma vida em comunidade cristã orientada pelo Espírito, em que a ação em relação ao outro sempre será de serviço, de amor, e nunca de morder e devorar, porque se eu devoro o outro me devorará, e assim nos devoraremos, e o resultado disso é que todos seremos destruídos. Mas se servirmos ao próximo, se amarmos o próximo, edificaremos, construiremos e permaneceremos. Esse é o preceito que Paulo vai tratar logo em seguida, da guerra entre a carne, não como parte do ser humano, mas como todo o ser humano inclinado ao pecado, e o espírito, também não parte do ser humano, mas orientado pelo Espírito de Deus a viver uma vida agradável a Deus. A partir do verso 16 até o verso 26, no próximo vídeo, vamos tratar dessa polarização entre um viver orientado pela carne, ou seja, pelo pecado que domina o ser inteiro do homem, e uma vida guiada pelo Espírito, que traz liberdade, mas também traz um compromisso de serviço mútuo, um compromisso de amor ao próximo, pois essa é, para Paulo, a caracterização do homem espiritual, o homem guiado pelo Espírito. Ele ama o próximo como a si mesmo, ele serve aos outros no amor, motivado pelo amor, e não por uma imposição ou obrigação, por um medo de que Deus vai castigá-lo, ou de que a comunidade que ele pertence, ou o líder a quem ele se dirige, vai exercer alguma maldição ou castigo sobre ele. Viver no Espírito é viver em plena liberdade para decidir amar o outro, para decidir fazer o bem, para decidir amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a grande responsabilidade que a liberdade do Espírito traz a cada um de nós. A oportunidade de decidir fazer ou não fazer. E isso caracteriza uma vida liberta, uma vida em que Cristo nos chamou à liberdade para uma vida agradável a Deus. Um abraço.